Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a pastora Josefa e hoje trago mais uma poderosa palavra da parte de Deus, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler dos versículos 1 a 11. Guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, e tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Glórias a Deus. Então, como podemos ver aqui, Saul era o rei de Israel, sendo que o Senhor já havia rejeitado dele, porque ele já não estava mais obedecendo ao Senhor, não estava fazendo aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Então o Senhor queria colocar outro rei no lugar de Saul. Então o que o Senhor fez? No capítulo 16, o Senhor manda que Samuel vá até a casa de Jessé, belemita, e lá tinha um que ele ia escolher como rei, que era para Samuel ungir essa pessoa que seria o futuro rei, o novo rei de Israel, que ia substituir Saul. E chegando lá, na casa de Jessé, Samuel pediu para que ele trouxesse todos os seus filhos para ele ver quem seria o ungido do Senhor. Então Jessé foi trazendo de um por um de seus filhos. O primeiro, o segundo, o terceiro, todos eles. E até então o Samuel achava que fosse um daqueles, porque todos eles tinham uma boa aparência, eram altos, né? Só que o Senhor falou: não, Samuel, não é nenhum desses. Eu não olho como o homem vê, eu olho o interior, o coração. Então, como Jessé tinha levado todos os filhos, Samuel perguntou: tem mais algum filho? Porque não era nenhum daqueles. Aí Jessé falou: tenho sim, tenho mais um, que é o menor, que está lá apacentando as ovelhas. Aí Samuel falou: traga-o até aqui. E levaram Davi até Samuel. E Davi era ruivo, de boa aparência, jovem. E disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge, porque este é. E disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu ali no meio de seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, que era um espírito de capacidade e habilidade. Então, já deu para nós entendermos o que tinha acontecido anteriormente com Davi, né? Glórias a Deus. Então agora vamos começar a pregação.
Os filisteus, eles eram povos vizinhos dos israelitas, só que eles eram inimigos. E aqui, como diz a palavra, né, no exército dos filisteus, eles tinham Golias, que era o campeão, o herói deles, era um gigante. Ele tinha quase 3 metros de altura. E todos os israelitas do exército, né, estavam com medo dele. Inclusive Saul. Todos, muito medo. Devido ao seu tamanho, né, devido à sua força. Era um gigante. E como podemos ver também aqui no versículo 5, só para nós recapitularmos, tá? Trazia na cabeça, esse era o Golias, tá? Um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. Ele era todo bem equipado, quer dizer, um gigante, né? Todo revestido de bronze. Então era bem difícil mesmo, né? Então todo o povo de Israel, os guerreiros, estavam tremendo, com medo, todos eles. Aí no 10 vem aqui também, vamos voltar aqui no 10, tá? Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ele queria que um homem fosse lutar com ele. Olha só. Ele, um gigante, todo equipado, queria que um homem fosse lutar com ele. E não tinha, estava todo mundo com medo. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Glória a Deus. E Davi sempre ia ao acampamento para ver como é que estava tudo lá, né? Depois ele voltava e ia tomar conta das ovelhas de seu pai. E essa peleja já estava 40 dias. Toda manhã e toda tarde, o Golias ia lá e gritava para que aparecesse alguém, algum homem guerreiro, para lutar com ele. Só que nunca aparecia ninguém. Até que um certo dia, Jessé pediu para que Davi fosse levar alimentos para seus irmãos que estavam no acampamento. E assim Davi fez. Davi se levantou bem cedo pela manhã e obedeceu o que o pai dele tinha pedido. Foi lá para o acampamento, né, levar os alimentos para seus irmãos. E quando Davi chegou lá no campo de batalha, ainda perguntou aos seus irmãos como que eles estavam, se eles estavam bem. Só que ele foi mal interpretado. O próprio irmão de Davi perguntou o que Davi foi fazer lá. E ainda falou: eu conheço do teu coração, você veio aqui para, tipo assim, querer zombar da gente, querer rir, né? Só que não, Davi estava com as melhores das intenções. Davi estava realmente preocupado com aquela luta, né, que nunca acontecia, né? Nisso, o Davi ouviu o que o Golias estava falando para o povo israelita. O Golias estava desafiando. E Davi ouviu aquilo, e Davi não gostou nada daquilo. E nisso, Davi ouviu uns homens comentando que se aparecesse alguém que matasse aquele gigante, que o rei ia dar riquezas, ia dar sua filha como esposa e ainda ia deixar a família isenta de impostos. Aí Davi perguntou: quem é esse homem sem aliança com Deus para enfrentar o Deus vivo de Israel? Então foram lá e comunicaram a Saul que Davi ia lutar contra aquele gigante, contra o Golias. Então Davi foi e disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então Davi estava decidido que ele ia lutar contra aquele filisteu. E assim foi. Aí Davi se preparou, né, para lutar contra o filisteu. Saul ofereceu até uma roupa para Davi, ofereceu um capacete para Davi, mas Davi não ficou bem em Davi, não era aquilo que Davi precisava. E Davi falou para Saul que ele cuidava das ovelhas do pai dele, e uma certa vez um urso foi lá e tentou pegar uma das ovelhas. Davi foi lá e matou aquele urso. Na outra vez, um leão foi lá e pegou uma das ovelhas do pai de Davi. Davi foi lá, correu atrás do leão, pegou aquele leão e matou aquele leão e tirou a ovelha da boca do leão. Então era assim que Davi fazia. Ele tinha coragem. E falou para Saul:
Assim como eu matei um urso e um leão, eu vou matar esse filisteu. E assim fez Davi. E aqui no versículo 40, nos diz assim: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-lo no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Quer dizer, então, Davi foi até aquele ribeiro, pegou 5 pedras e pegou a sua funda. Em alguns lugares, conhece como a tiradeira, né? Vamos dizer assim. Então, e lá foi Davi, sem nada. Foi apenas com isso para lutar contra aquele gigante. E quando chegou lá, o gigante, vendo Davi, ele achou que ia vencer o Davi, né? E falou assim para Davi: você acha que eu sou algum cachorro para você vir com pedra, com pau para cima de mim? Olha só, a afronta é grande, hein? E Golias desprezou Davi, porque ele viu apenas um jovem para lutar com ele, um gigante. E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E Golias disse mais ainda, disse que ia matar o Davi e ia dar a carne dele para as bestas e as aves do céu. E no versículo 44, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. No 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Glória a Deus. E ainda disse mais: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos dos arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. Então, Davi falou que ia fazer o mesmo com ele também, entendeu? Ele ia entregar, né, as aves, as bestas, a tudo as bestas fera da terra. E nisso, os dois foram se encontrar para o combate. Quando eles estavam indo para o combate, Davi se levantou e pegou a sua funda, mirou bem na testa de Golias e foi certeiro. Davi acertou aquela única pedra na testa do Golias. Glória a Deus. E quando chegou a hora do combate, os dois se levantaram para se confrontar. A Bíblia fala que Davi correu, pegou a sua funda, pegou a sua pedra, atirou e feriu aquele gigante na testa. Foi certeiro e aquele gigante caiu no chão. E assim Davi fez, foi até lá, pegou a sua espada e cortou a cabeça de Golias. Então, o que nós podemos aprender com essa passagem bíblica? Davi era um jovem, era o menor da casa, era o mais novo, era o caçula. Davi não se intimidou com aquele gigante que estava afrontando seu povo. Davi teve coragem, foi lá, enfrentou ele e venceu. No livro de 1 João 2,14, na parte B, diz o seguinte: jovens, vós sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. A palavra é Jesus Cristo. Você que é jovem, está vendo essa pregação, eu quero te dizer uma coisa. O inimigo faz de tudo para querer travar, principalmente os jovens. Acabar com os sonhos, acabar com a juventude. Muitas vezes, isso é o quê? São os Golias que se levantam. Mas não deixa o Golias te derrotar. Hoje em dia nós temos Jesus Cristo, que é aquele que é o nosso intercessor, é aquele que luta por nós. Ele é o nosso advogado e leva as nossas causas ao Pai, que é Deus. Então, você que é jovem, ou também que não seja jovem, que tem algum Golias na sua vida, lute, não se entregue, não desanime, não deixe que esse Golias venha roubar os teus sonhos,
roubar tua juventude, roubar tua paz, roubar tua alegria. Não se iluda com os prazeres momentâneos deste mundo, porque eles só vêm para dar alegria naquele momento, mas logo depois vem a tristeza, a melancolia, muitas das vezes o arrependimento, porque fez alguma coisa que não deveria ter feito. Então, meus queridos, que nós venhamos a aprender com Davi. Ele enfrentou aquele Golias, derrotou aquele Golias, matou aquele Golias, tirou a cabeça de Golias, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, é esse que é poderoso, é esse que está pronto para nos dar a nossa vitória, nos entregar em nossas mãos aquilo que nós desejamos, tá? Então, que você venha a arrancar a cabeça desse Golias, não deixa ele prevalecer na sua vida. Agora também eu quero fazer um convite para você que não conhece Jesus, que não aceitou a Jesus, está conhecendo Jesus agora, ou também você que se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar. Eu vou orar por você agora. Creia somente, tudo é possível aquele que crê. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Oremos. Pai querido e Pai amado, Deus de amor e bondade, aqui se encontra, meu Senhor, esta pessoa que está te aceitando pela primeira vez, ou talvez que está se reconciliando contigo, meu Deus. Toma ela em tuas mãos, meu Senhor da glória, dá um renovo de vida para ela, meu Senhor. Transforma a vida dela, Pai querido e Pai amado, que ela venha agora se arrepender de todos os seus pecados e venha te seguir, Jesus, em espírito e em verdade. Eis que tudo se fez novo, basta apenas que nós venhamos a entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar. Senhor Jesus, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, no Senhor da glória. Seja com ela, abençoa a vida delas, vai repreendendo todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti, meu Deus. É esta oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Também te oriento, né, a procurar uma igreja próxima à sua casa, se você consegue se locomover, é claro, né? Procure uma igreja que seja à luz da Bíblia, que tenha a palavra de Deus. Tá? Agora também quero orar, né, por todos vocês que ficaram aqui até o final. Glórias a Deus. Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Oremos. Pai querido e Pai amado, Deus de amor e bondade, aqui se encontra, meu Senhor da glória, essa pessoa que está neste canal, meu Senhor, ouvindo a tua curiosa palavra, meu Senhor, uma palavra vinda do teu coração para o nosso coração. Pai querido e Pai amado, eu entrego a vida dela em tuas mãos, que o Senhor venha abençoar a vida dela, repreender todo o mal, meu Deus, tudo aquilo que não provém de ti. Abençoa ela, seja com ela, meu Senhor da glória. Não sei o que ela está precisando, qual é a necessidade dela, mas eu te peço, meu Senhor, que o Senhor vá de encontro agora a necessidade dela, se for na saúde, se for emprego, se for vida espiritual, meu Senhor, se for no casamento, se for na família, meu Senhor. Que o Senhor venha abençoar esta pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, assim eu oro, já te pedindo perdão pelas minhas falhas, e tudo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que o Senhor venha abençoar a sua vida grandemente, tá? Fique com Deus e um forte abraço.